Queridos irmãos, queridas irmãs, mais um dia, nossa caminhada de discípulos e discípulas continua e esta caminhada é feita às luzes da Palavra de Deus. Obrigado a você que nos acompanha, pela sua inscrição, pelos seus comentários, pela sua partilha, pela confiança em nosso trabalho e juntos vamos aprendendo, rezando, meditando a palavra que é de Deus e a voz que nós emprestamos para proclamá-la e principalmente com as nossas boas obras. Continuamos nosso estudo do Evangelho de Mateus, nossa meditação do Evangelho de Mateus, e hoje é ainda o capítulo 14, versículos 22 a 36. Ontem fizemos a meditação sobre a multiplicação dos pães, está ainda dentro desse capítulo 14. E hoje o texto diz que depois que ele despediu as multidões, ou melhor, depois que ele saciou as multidões, ele envia os discípulos dentro da barca à frente e fica na margem, lá na praia despedindo o povo. E depois disso ele vai rezar sozinho no monte. Veja que palavra bonita, se nós temos presente que barca no Evangelho é sempre a comunidade. Então, ele sempre nos direciona, nos convida a vivermos em comunidade. É na comunidade, é pela comunidade, em comunidade, como comunidade, que nós experimentamos a fé em Jesus Cristo. É em comunidade que nós olhamos para Ele e aprendemos a orar. Ele diz que subiu ao monte para orar a sós. Sempre depois de um grande feito, Jesus se retirava para a oração. Nessa travessia, ele fica na margem, os discípulos vão pelo mar, a barca começa a passar por turbulências, ventos contrários. O texto diz, a barca está agitada pelos ventos contrários. E os discípulos começam a ter medo. A barca, repito, símbolo da comunidade, no tempo que foi escrito o Evangelho, eram as comunidades que estavam passando por dificuldades. Como as nossas comunidades passam por dificuldades. Como a nossa família passa por dificuldade, como a nossa vida passa por dificuldade. E esta barca, ela é agitada por muitos ventos. Lá era o vento do mar. A nossa vida hoje é agitada pelos ventos do comodismo, do conformismo, do egoísmo, das divisões, das polarizações. São muitos os ventos da injustiça, da ganância, do fechamento, do aqui quem manda sou eu, sempre foi assim. E as comunidades enfrentam ventos contrários ao Evangelho. Mas, diante dessa situação, Jesus nunca nos deixa perecer. O texto diz que ele vem caminhando sobre as águas, vem andando sobre as águas. E aí o medo dos discípulos ainda se torna maior, porque ao invés de reconhecerem Cristo e o seu poder, eles acham que é um fantasma. E aí ele diz aquela palavra consoladora: coragem, sou eu, não tenhais medo. Nós não temos medo por causa que é Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ele faz que vai adiante e Pedro disse, então se és mesmo Cristo, então permita que eu vá até o seu encontro. E ele vai, ele diz, pode vir, pode vir. E quando Pedro sente o vento, em vez de sentir a presença de Cristo, ele sente o vento. E ele acha que o vento é mais forte do que a presença de Jesus. E ele começa a afundar, mas o Cristo está lá com a mão para segurar Pedro. E assim, quando os dois entram na barca, quando eles entram na barca, Pedro havia descido da barca, havia saído, se afastado, é aquele movimento dos que se afastam da comunidade. Quanto mais pessoas vão se afastando das comunidades, mais nossas comunidades vão ficando fracas, vão ficando suscetíveis aos ventos contrários, da tentação, do desânimo,
do fechamento, quando eles dois entram, Pedro e Cristo, quando Cristo está na barca das comunidades da nossa vida, o vento acalma, o vento acalma. Porque o Senhor, o único vento que Ele nos manda é o vento do Espírito, e esse renova a face da terra. Os discípulos que estavam na barca se prostram em adoração. Eles reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E nesse meio tempo já estão chegando a Genezaré, e ali eles encontram muita gente doente, que eles pensam, se tocar apenas na barra da roupa, na borda da roupa de Cristo, vamos ficar curados. E todos, diz o texto, que tocavam na orla da roupa de Cristo, ficavam curados. Veja que Jesus, atravessando todas as tempestades, ele continua o seu ministério. Como nós também precisamos pensar sempre. As tempestades vão vir, elas são parte da nossa caminhada. Mas se Cristo está conosco na barca, se nós subimos na barca com Cristo, nós vamos chegar ao nosso destino e vamos continuar a nossa missão. Muito obrigado, queridos amigos. Deixemos que esta palavra semeada, ela encontre terreno fértil em nossos corações e que o Senhor, que é a fonte de toda a bênção, nos guarde, nos defenda, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua inscrição aqui em nosso canal e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.